Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre a cotagem. E o que é a cotagem? A cotagem é um termo técnico, né, que é utilizado no desenho técnico para a gente inserir as medidas. Então a gente não fala mais, isso aqui mede quanto? A gente já pergunta qual que é a cota, mas nada mais é do que a medida nos desenhos projetivos, tá bom? Então agora vocês vão se apropriar desse novo termo técnico no repertório aí de vocês. Bom, e aí o que a gente tem que entender? Que a cotagem ela é feita por elementos, né? Parece que é uma coisa simples colocar a medida, mas na verdade tem muita regra e esse vídeo ele é até um pouquinho mais longo para a gente comentar todas essas regras. Estou desenhando aqui uma vista qualquer e vou começar a inserir as cotas. Essas linhas que apontam de qual aresta até qual aresta que a gente vai medir são chamadas linhas de chamada. E a linha que liga uma linha de chamada na outra é denominada linha de cota. No final da linha de cota, encostando, muito importante, encostando na linha de chamada, chama-se limite da linha de cota. E o elemento que se insere é uma seta, tá? Uma seta preenchida. A norma até permite seta não preenchida ou então um tracinho na oblíquo. Mas aqui a gente vai adotar sempre a preenchida, que é o mais comum de aparecer nos desenhos, tá bom? Seta preenchida. E aí, em cima da linha, a cota, né? O valor da cota. Se a gente quiser cotar os recortes, a gente precisa distanciar as medidas, né, da peça, vocês estão vendo aí. E à medida que eu distancio, eu preciso proporcionar um certo alinhamento entre essas cotas. Olha só, a mesma linha de cota utilizada para duas cotas, separadas pela linha de chamada, né, e depois inserida a cota. As cotas menores sempre ficam para dentro das maiores. Então, essa cota total aí, que está sendo inserida, ela vai ficar externa. A gente nunca vai colocar uma cota menor, por exemplo, a de 15 ou a de 5, para fora dessa de 35, tá? É preciso respeitar essa hierarquia. Por exemplo, se tem um cruzamento aí da linha de chamada com uma outra linha de chamada, a gente também tem que pular. Vocês viram que não está encostando uma na outra? Depois eu vou chamar a atenção para esse elemento. E essa daí é uma cota total, por exemplo. Detalhe, o número ele sempre vai ser centralizado e também não vai encostar na linha de cota, tá? Não pode deixar ele encostar nessa linha de cota. Outro detalhe importante é que todos os números vão aplicar as técnicas da caligrafia técnica, do exercício 9 que vocês fizeram ou vão fazer, né? Do último vídeo, inclusive. Todos os números vocês vão ver também que eles se posicionam acima da linha de cota. Isso é muito importante, tá? Porque isso vai determinar a leitura, que vai ser da esquerda para a direita, né? No caso da cota horizontal, ou de baixo para cima, no caso da cota vertical. Aí, olha só, a linha de chamada, ela não toca nem as arestas da peça, a mais ou menos 1 milímetro de distância, e no cruzamento de uma linha de chamada com a outra linha de chamada também. E a distância da linha de cota para a peça, ela fica aproximadamente 7 milímetros. E vocês estão vendo que em laranja aí circulado, tá passando um pouquinho a linha de cota da setinha? É mais ou menos 2 milímetros, tá? E sempre vai passar da última cota, mesmo que a gente aproveite a mesma linha de chamada para mais de uma cota, como é o caso daquela de 5 e de 35 aí na lateral esquerda. Essa linha de cota, gente, é uma linha fina, como vocês treinaram no exercício 10, tá legal? Que era o último caso da linha do exercício 10, tá? Esse símbolo circulado em verde aí é o símbolo de diâmetro, e qualquer simbologia que vai se inserir tem que ser antes do número, tá legal? Seja de raio, seja de diâmetro, seja de quadrado, depois a gente vê um pouquinho desses elementos, tá? E agora a gente vai ver algumas dicas, por exemplo, para a gente construir a setinha. A setinha, ela é um detalhe, parece que é bobeira, mas não. Ela é determinada pela norma, que é uma flecha bem fechadinha, e você pode ir com lápis e ao passo que você vai até o final, você já volta preenchendo, né? Fazendo essa flecha bem fechadinha, tá? O ângulo estipulado pela norma é 15 graus, para vocês terem noção, e o comprimento da seta é de aproximadamente 3 milímetros. Então, ela é pequenininha e vocês podem seguir exatamente conforme está colocado no exercício que vocês forem fazer. Na dúvida, faz igual o que está ali, o mesmo tamanho, fechadinho.
Aqui embaixo eu vou colocar para vocês, estou desenhando aí, 3 vistas ortográficas de uma peça qualquer, só para vocês verem como que ficaria o processo de cotagem. Na última aula, vocês viram sobre a linha traço-ponto, né? Que marca o centro de furos e circunferências e arcos, etc. E essa linha agora vai ser muito importante nesse processo de cotagem, porque no caso de furos, a gente faz a cota pelo centro. A máquina, quando vai executar um furo, ela localiza primeiro o centro. Então, a gente vai localizar com medidas esse centro nas peças. Mas vamos começar a cotagem dessa peça aí pelo chanfro. O que é o chanfro? Esse plano inclinadinho que tá aí, tá? Quando for muito reduzido o espaço, ao invés da seta ficar de dentro para fora, ela pode ficar de fora para dentro. E vocês podem posicionar um número dentro, se couber, ou fora, em cima da linha da seta. No cruzamento aí do chanfro, olha, tive que pular a linha de novo. Ah lá, o número em verdinho, não tá número, essa bolinha em verdinho, ela simboliza o número, tá acima da linha. E pensando na leitura de baixo para cima, tá? Então, sempre acima da linha. No caso, né, desse elemento, desse recorte que tem aí, se eu quiser aproximar a cota do recorte, né, a gente estipulou aquela dimensão de 7 milímetros, você pode aproveitar uma das arestas para ser a linha de chamada. No caso da localização dos furos, como eu falei com você, a gente distancia da base até o centro do furo e insere a cota em cima da linha. E no caso, vamos colocar a outra referência ali de cota. E nesse caso aí, a gente pode aproveitar a linha traço-ponto para continuar e ela pode cruzar a aresta, tá? Não tem problema ela encostar e coloca o número. Aí agora é a cota de comprimento, né? O comprimento total. Ah, professor, mas está faltando cota. Não. As cotas, elas não precisam ser colocadas de todos os elementos, muito pelo contrário. A gente consegue chegar em cotas que estão faltando pela subtração de uma cota total de outra cota de algum determinado elemento, tá bom? E aí estão inseridas as cotas de largura e altura, né? Número sempre acima, legal? E algumas regras, né? É muito importante que vocês saibam que não se deve repetir a mesma cota, seja na mesma vista, ou então numa outra vista. É muito importante que vocês, colocou a cota de comprimento na frontal, não precisa colocar na superior. É uma vez só que a gente insere a cota, senão é erro técnico, tá? Como eu disse anteriormente, as cotas menores, elas devem vir antes das maiores, ok? Muito importante. Uma outra coisa, a gente não pode deixar uma linha de chamada encostar na peça, tá? Na aresta, como eu falei, a gente tem essa distância aí mais ou menos de 1 milímetro, como estava na folha anterior. E também não pode cruzar uma linha de chamada com outra linha de chamada, tá bom? Os números sempre acima da linha, como eu falei, a leitura da esquerda para a direita nas cotas horizontais e de baixo para cima nas cotas verticais, tá? A linha traço-ponto, como eu disse, é a única que pode ser aproveitada como uma linha de chamada, né? E aí ela pode encostar atravessando a aresta da peça. Se for uma linha de chamada, tem que pular a aresta, tá bom? O símbolo ali de diâmetro, né? No caso de uma circunferência completa. E se fosse um arco, seria o símbolo de raio para a gente cotar o diâmetro ou o raio do arco ou do furo, né, redondo que seja. Importantíssimo, a gente deve distribuir as cotas aonde melhor se vê o elemento, ou seja, nesse caso aí, a vista frontal é onde eu consigo perceber plenamente o formato do objeto. Ali eu vejo o recorte, vejo o furo redondo, vejo o chanfro. Nas outras, não, é tudo em projeção. Então, eu não consigo identificar o formato dos elementos a partir das outras vistas. Então, eu tenho que priorizar posicionar a cota onde eu vejo, mesmo que isso implique no seguinte: nem todas as vistas, que é o que está aparecendo lá em cima agora, elas precisam ter cotas necessariamente, tá bom? Então, pode ser que alguma vista, que foi o caso aí do superior, fique sem cota nenhuma. Na verdade, isso é até uma dica, galera, que